Bom, 8h30, vamos dar seguimento ao estudo, né? Segmento não, início ao estudo de hoje, né, pessoal? Bom dia mais uma vez a todos vocês, é muito bom estar aqui com vocês, né? E desde já eu convido a todos para, da forma que preferir, né, nos concentrarmos, agradecendo a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui juntos, reunidos em torno desses escritos, tentando compreender da melhor forma possível, com o máximo de imparcialidade, que a gente permita que aflore em cada um de nós a nossa capacidade de observação, de argumentação, e que o respeito seja a palavra primordial acima de tudo, porque sem respeito à opinião divergente, é impossível que a gente avance tanto no intelecto e principalmente moralmente. Obrigado, Deus, pela oportunidade, e pedimos a Ti a presença dos bons espíritos que acompanha cada um de nós durante esse estudo. Afasta de nós, Deus, os maus espíritos, afasta de nós durante esse estudo as suas influências, para que ele tenha a maior eficácia possível para todos nós e que a compreensão não seja distorcida. Que assim seja. Então, pessoal, hoje teremos como expositor Cristiana, né, o Itamar, e o nosso amigo Roberval, que ainda não chegou, mas daqui a pouquinho ele está por aqui, né, dos textos, o único texto grande que a gente tem é o da Cristiana, né, que tem, dependendo da tradução, 9 ou 10 páginas, né, o do Itamar tem 4, o de Roberval só tem 2, 1,5, na verdade. Então, Cristiana vai ter 15 minutos, Itamar 10 e o Roberval 10 também, conforme a gente acordou lá atrás. Beleza, pessoal? Como eu acho que vão participar poucas pessoas hoje, dependendo de como for vendo aqui, a gente vai aumentando os tempos de cada um, tá certo? Vou esperar... Oi, Itamar. Antes, eu queria até justamente sugerir isso, já que teremos poucas pessoas, se houvesse condição, eu gostaria de ficar com 15 minutos, porque eu vou fazer vou fazer uma discussão interessante em cima desses textos, entendeu? Pronto. Se houver Beleza. possibilidade, se não houver, não tem problema não. Pronto, beleza. Porque eu acho que tem 3 pessoas que disseram que não iam participar, né? Fred, enfim, Fred, Robertinho. Marcos e Robertinho. Fred, Marcos e Robertinho. Wilson vai participar, né? Fred, Marcos e Robertinho. Não, tudo bem, sem problema. Tá bom? Então, para ser justo também, se Roberval achar necessário, eu dou os 15 minutos a ele também. Caso ele não ache, eu dou só os 10, tá bom? Para a gente ser justo. Cristiana, minha amiga, fica à vontade, diga-nos aí. Mais uma vez, Kardec traz um artigo sobre isso, né? Como afastar os maus espíritos, minha amiga. 15 minutos, fica à vontade, viu? Deus te abençoe. Muito, muito bacana esse artigo. Antes de começar, eu queria só me desculpar pelas ausências, né? E mais uma vez aí foi um período meio, tem sido um período meio turbulento esse final de ano. As pessoas achavam que home office, trabalhar essa pandemia, a gente ia ter mais tempo, as coisas iam ser com mais tempo, mas parece que aqui a coisa foi bem apertada. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós vamos hoje tratar desse artigo que está lá, é o primeiro artigo da revista de setembro, né? Que é Processo para Afastar os Maus Espíritos. Como o Anderson mesmo disse, mais uma vez aí Kardec trazendo isso. Esse artigo, ao que me parece, que ele foi mais ou menos um ensaio daquilo que está no Livro dos Médiuns, ali naquela parte quando ele trata dos casos da obsessão, né, os meios de combater a obsessão e da identidade dos espíritos, como a gente distingue os espíritos bons dos maus, está ali. Não é na íntegra, mas está ali. Tem alguns itens que eu não localizei, qualquer coisa, salvo melhor pesquisa, né, porque realmente o tempo não foi tão grande assim para mim essa semana, mas eu acredito que foi esse um ensaio ali. Isso em 1859 e 1861, o Livro dos Médiuns já traz uma estrutura, um encorpamento um pouco mais diferente. Ele acho que ele tratou mais de pontos específicos que ele queria. Nesse artigo, o processo para afastar os maus espíritos, Kardec começa
tratando de uma questão interessante, que se considerasse que as comunicações, que seria difícil a gente afastar a intromissão dos espíritos enganadores nas comunicações, né? Em especial aqui ele trata da psicografia na escrita, aí ele fala que a intromissão ela é real, ela existe, né? E que aí poderia chegar a esse questionamento, se ela existe, seria melhor não se utilizar. Aí ele vem explicando no início do artigo o porquê da necessidade de se comunicar, né? Então, ele faz para a gente ele vem explicando no início, ele vem falando de que algumas pessoas até adotavam alguns processos para essa questão de garantir a identidade do espírito, né? Como formas de evocação, ele fala que ou espécies de exorcismo, ou fazê-lo jurar em nome de Deus, né? Que seria aquele conjurar, escrever alguma coisa, falar, sempre repetir o nome dele no processo da comunicação. Aí ele diz que mesmo com esses processos, observava-se comunicações, né, com conteúdo, ele aqui está utilizando a palavra comunicações as mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com grande aprumo. Então, ele vem nos falando o quê? Logo de início, na introdução do artigo, ele vem falando o quê? Que esses processos, eles não têm um efeito, né? Que não tem uma fórmula específica para você, uma forma específica e eficaz, completamente eficaz, para que você possa se preservar desse equívoco nas comunicações, né? Desse equívoco de identidade de quem está se comunicando. Então, ele fala para a gente isso, que não tem uma fórmula, não tem um meio preservativo assim, formal para isso. Eu vou fazer esse processo e pronto, eu sei se o espírito que está falando é esse mesmo, né? Não tem essa identidade ali. Mas ele continua falando, né? Então, ele fala assim, então, o melhor não seria deixar de escrever, o melhor não seria deixar de se comunicar com os espíritos. Aí Kardec vem destruindo essa ideia, né? Com a argumentação de que os espíritos, eles existem, eles coexistem, eles estão aqui conosco, né? E da mesma forma que os desencarnados têm espíritos bons e espíritos que ainda não, que estão no estágio de evolução, ainda num processo evolutivo, né? E que não tem todo aquele conhecimento. Então, que a gente convive da mesma forma que com os encarnados, com os bons e com os ainda maus, né? Então, e a forma que a gente tem de entender se uma pessoa, se um encarnado é bom ou ruim, se o que ele está falando tem pertinência ou não, a gente analisa, a gente vê, a gente percebe, a gente sente, a gente ouve o que ele fala, analisa o que ele fala. Então, a gente usa os nossos sentidos para isso. E que o sentido da comunicação mediúnica é o sentido que a gente tem para distinguir se aquele espírito é bom ou mal. No caso da comunicação escrita, a linguagem adotada pelo espírito. Então, a linguagem dele, a coerência, a coesão do pensamento dele é a única forma que a gente tem para discernir se aquele espírito que está comunicando, ele está falando, é um bom espírito ou se é um espírito que ainda não alcançou esse grau de evolução, né? Então, ele fala isso para a gente. Então, essa questão de, seria melhor, então, não comunicar. Continuaria existindo as influências, né? De uma forma ou de outra, que não fosse pela psicografia, ela continuaria existindo, e nós, cegos, não veríamos. Aí ele usa uma comparação aqui que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que se a gente fizesse isso, né, se a gente parasse de escrever por pensar no perigo, seria a mesma coisa que uma criança que tampa o olho e acha que, numa brincadeira, porque ele está com medo, ele tampa o olho e acha que ninguém está vendo ele mais, né? Então, não comunicar, não analisar, não entender, não aceitar essa convivência, seria a mesma coisa que uma criança que acha que ao tampar os olhos ninguém está enxergando ele, né? Então, seria uma forma ineficaz, que a melhor forma é tratar da comunicação dos espíritos, entender, perceber o conteúdo da comunicação, né? Só assim, por essa linguagem, que nós vamos entender isso. Mas falando, parece ser muito fácil, né? Agora, para Kardec falar, tinha mais pertinência, porque ele analisou, assim, né, milhares de mensagens. Então, ele traz para a gente no artigo algumas colocações bem interessantes, né?
que para a gente ter essa questão dessa análise. Colocações até que são mais esmiuçadas quando ele trata ali no livro dos médiuns, na questão da obsessão e na questão da identidade dos espíritos, repito, né? Aqui ele fez como que uma introdução, né? E aí ele fala que a gente não aceitar que os espíritos são como uma força da natureza, eles existiram antes da comunicação e vão existir se não estiver a comunicação, e vão influenciar no mundo, no mundo dos encarnados, né? Tendo comunicação ou não tendo, eles vão. Tendo a escrita ou não tendo, eles vão influenciar. Tem essa intromissão, né? Então, ele fala parte de alguns princípios ali para a gente. Então, como que a gente faz para se precaver dessa intromissão dos maus espíritos nas comunicações escritas, que foi o que ele falou mais especificamente aqui. Ele disse assim: podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos só vão aonde alguma coisa os atrai. Eu acho que aí está o ponto-chave, né? Ele começa, a primeira premissa dele é essa: os espíritos maus só vão aonde alguma coisa os atrai. Então, se o espírito mau está ali, alguma coisa o atrai ali. E aí, a gente pode pensar disso, decorrer que o mau espírito só vai se comunicar por alguém que tem uma má índole. E não é isso que Kardec diz. Ele diz diferente, né? Todos nós estamos em processo de evolução, nós temos defeitos, nós temos problemas, mas não quer dizer que porque eu tenha uma índole ruim, eu seja assim, uma pessoa muito viciosa, que a comunicação vai ser ruim. Muitas vezes ele diz que pessoas de reputação ilibada recebem comunicações assim. Então ele vem falar para a gente especificamente, ele fala que existiam duas formas ali, a princípio, que a gente deveria fazer. Ele fala que, em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que vão atrair essa comunicação, que vão dar lugar ao espírito mau se comunicar, né? Ao mau espírito, não espírito mau, eu não gosto de falar espírito mau, é mau espírito, porque tem bom espírito e tem mau espírito, né? Ele está ali mal, né? Eu brinco muito isso com os meninos, não é um espírito mau, ruim, ele é um mau espírito, ele ainda está nesse estágio, né? Então, em primeiro lugar, as imperfeições morais de toda a espécie, né? Então, o mal sempre simpatiza com o mal. Se ele encontra ali imperfeições morais, se ele encontra ali algo que seja similar ao que ele tem, ele é atraído para ali, ele vê ali uma possibilidade de brincar, de fazer alguma coisa equivocada, de influenciar mal um grupo ou uma pessoa, né? Então, o mal simpatiza com o mal. O segundo é a demasiada confiança com que são acolhidas suas palavras. Então, esse é um ponto muito importante também. Olha o que ele fala, que em segundo lugar, a primeira coisa são as imperfeições morais de todas as espécies, que nenhum de nós está livre, né, gente? Nenhum de nós está livre de imperfeições morais. Nenhum médium que a gente conhece hoje está livre de imperfeições morais. E o segundo caso é a demasiada confiança com que são acolhidas as palavras. Então, ele fala que não se pode inferir que uma comunicação ruim vem de uma pessoa péssima, ruim, terrível. Não é isso. Mas a questão dos vícios morais todos nós temos. Mas a demasiada confiança com que a gente acolhe as comunicações só por se tratarem de comunicações mediúnicas, né? Então, aí ele fala, acho que aí está o ponto-chave. Então, ele fala, quando uma comunicação denota uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores. Frequentemente, vemos pessoas muito honestas expostas a velhacarias de espíritos enganadores. Então, aí ele vem falando, quando uma pessoa honesta é por eles enganada. Quando uma pessoa que tem uma boa índole, não é puro, não é perfeito, mas tem uma boa índole enganada, são duas causas que levam ele a esse engano. Primeiro é a confiança absoluta, que leva ele a deixar de fazer qualquer exame. Ele confia tanto porque é uma comunicação mediúnica que ele não faz nenhuma análise. A segunda, que é a melhor, a segunda, é a questão da vaidade, da própria vaidade ali, né? A segunda, que as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos e dão entrada aos maus espíritos desejosos de descobrir as menores falhas na couraça. O que é isso? As melhores qualidades, uma pessoa, por mais honesta que ela seja, ela tem ainda defeitos, todos nós temos. Então, os espíritos, eles vão ali onde é o nosso ponto mais fraco.
muitas vezes na vaidade, muitas vezes no orgulho, muitas vezes exaltando, que é uma comunicação que Kardec até dá como exemplo aqui, de uma pessoa que chegou para ele avisando, olha, Kardec, tem um espírito que está se comunicando para você ter cuidado com atentados que você vai receber, e é para você ter muito cuidado, ele me ordenou vir aqui. E aí Kardec, ele fala um trechinho da comunicação. E é bem interessante, deixa eu vou descer aqui para chegar nela ali. Ele fala um trechinho da comunicação, que é interessante a gente perceber que o espírito já começa falando assim, que ele começa falando que ordenei a ser, que é o médium, né? Ordenei, olha a palavra, ordenei a fulano, que é facho de luz aos bons espíritos. Ele começa dando uma ordem e exaltando o médium, que o médium é um facho de luz dos bons espíritos. Quer dizer, para o médium, ali, que não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, mas uma pessoa que já entendeu, olha, eu sou um missionário aqui, eu tenho que fazer aquilo, né? Dos quais recebeu a missão, palavra missão, faixa de luz, ordenei, de espalhar entre os seus irmãos que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente, falar para Kardec que ele deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque estou entre os eleitos pressupostos por Deus de velar pela salvação dos homens. Aí Kardec para, né, diz que faltam 2 minutos, muito bem, obrigada, Anderson. Não estou te vendo, mas está aí no chat. Então ele fala, então a gente já percebe aí essa questão, o espírito que começa ordenando, que começa exaltando a qualidade do médium. Então, o que ele viu? Ele já parou daí. Talvez o médium não entendeu bem, não saiu assim tão feliz com aquela posicionamento do Kardec, mas ele traçou assim, é uma forma da gente perceber. E ele fala aqui para a gente que se os espíritos, até tem uma comunicação de São Luís que ele levou lá para o Livro dos Médiuns, que ele fala que se a doutrina se resumisse a só perguntas e respostas, qual mérito teria na codificação? Então, nesse artigo tem uma parte muito interessante, que a doutrina espírita não se resume a pergunta e resposta. Ela traz uma análise, um conhecimento. Ele nos diz até que os bons espíritos permitem essas comunicações para que a gente saiba discernir, usando o bom senso, do que é bom, do que é ruim. Então, existem as comunicações que são equivocadas, até mesmo às vezes com aparência de correto, que são as mais difíceis. Ele fala, as grosseiras é fácil você entender. O que é grosseiro, você falar, não, isso aqui... Por exemplo, essa comunicação desse médium é uma comunicação grosseira, no meu sentido, né? Ela está ali de cara. Mas existem comunicações não, que ela é permeada de alguns ensinamentos e traz mensagens ali. Então, o que acontece com isso? São os espíritos pseudo-sábios, é mais complicado a gente ver isso. Mas se trouxesse essa doutrina pronta, a codificação ia ser só pergunta e resposta, aquele telefone ali e não foi esse o processo da codificação e não é esse o processo da doutrina espírita. E Kardec alerta os médiuns aqui nesse artigo. Tem uma questão aqui que eu não localizei no Livro dos Médiuns e nem em outra obra, até pela falta do próprio tempo, e eu queria que vocês me auxiliassem, quem souber, que ele fala da evocação. Quando ele fala da evocação, ele fala que muitos... Acabou, eu só vou falar essa perguntinha, depois eu concluo na minha parte, tá? Acabou. Que aí vocês comentam. Ele fala da evocação, a gente sabe que tem, falando da evocação nas obras básicas, nas demais obras, mas quando ele fala que muitas pessoas, muitos grupos preferem a comunicação espontânea, mas que deveriam preferir a evocação, porque quando você deixa espontânea, é como se você estivesse parada ali na porta, aberta a porta da sua casa para qualquer pessoa entrar, tanto bom como ruim, que seria preferível a evocação. Eu não localizei isso depois, eu não consegui localizar ele levando essa mesma ponderação para o Livro dos Médiuns, ele só cita os evocadores. Então, se alguém tem uma melhor pesquisa, por favor, me esclareça. Quando a gente retornar, eu concluo, que o artigo é bem bacana. Beleza, pessoal. Só dar uma explicação antes de passar para Itamar, para quem chegou depois, para Roberval, para Beto que chegou depois. Os artigos de Itamar são curtos, de Roberval também, certo? Então, só Cristiana teria direito a 15 minutos. Mas Itamar me pediu, se possível, que ele tivesse 15. Como hoje tem poucas pessoas vão participar do estudo, teria tempo sobrando. Eu disse que tudo bem, que eu cederia os 15, mas para não ser injusto, então o Roberval também terá os 15 minutos, certo? Porque a gente precisa precisa ser justo para todo mundo, tá bom? Então, Roberval, você também vai ter 15 minutos, tá bom, pessoal? Tamar, 15 minutos, meu amigo.
Tá no mudo. Tá fechado seu áudio, Itamar. São os janeiros. Cristiano, no capítulo das evocações, Kardec explica bem isso aí. Depois a gente pode até trabalhar mais com isso. Eu gostaria, antes esse é um dos motivos pelo qual eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, porque eu conversei essa semana com o Anderson sobre isso, quando eu apresentei, segunda-feira, no outro grupo do Revista de Estudos Espíritas, eu fui fazer uma pesquisa e descobri a explicação de Kardec para uma quantidade muito grande de artigos com esse título, Palestras Familiares de Além-Túmulo. São dezenas de artigos. E aí, no livro que antecedeu o Livro dos Médiuns, que é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no final, no capítulo 9, Assuntos de Estudo, ele explica isso aí. Olha que coisa interessante. Ele diz: a maneira de fazer as perguntas e as coordenar é, como acabamos de ver, uma coisa essencial. Sobre isso encontraremos numerosas aplicações nos artigos publicados na Revista Espírita, sob o título de Palestras Familiares de Além-Túmulo. Pode ser tomadas como exemplo da marcha a seguir nas relações que se queiram estabelecer com os espíritos. Olha que coisa interessante. Ele diz: olha, eu estou dando aí para vocês uma dica. Vão lá nos artigos Palestras Familiares de Além-Túmulos, que vocês vão encontrar um mecanismo pelo qual a gente pode dialogar com os espíritos. E nós passamos batido ao longo desses anos aí, meus amigos. Passamos batido mesmo. E no Livro dos Médiuns, ele levou isso, no capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, no item 346, quando ele diz como devem ser o formato das reuniões mediúnicas. Ele diz: as ocupações de cada sessão podem ser reguladas assim como se segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. 2. Relatórios diversos, correspondência, leitura de comunicações obtidas fora das sessões, relação de fatos interessados ao espiritismo. 3. Trabalhos de estudo, ditados espontâneos, perguntas diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. 4. Conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussões sobre os diferentes pontos da ciência espírita. Passamos batido também. A gente não faz reunião mediúnica como Kardec sugeriu, né? Isso são outros 500, é só para pimentar aí. Mas no artigo Palestras Familiares, Kardec vem evocar um espírito, né? Que esse espírito já fora sido evocado. Marcos até apresentou esse artigo. É um oficial de Mageta que foi morto na Batalha de Mageta. Esse artigo foi apresentado em julho. E aí Kardec, novamente, evoca esse espírito, né? A evocação de um oficial do Exército da Itália. Vamos nos lembrar dessa Batalha de Solferino, que aconteceu justamente naquele período, em julho, começou em junho, né? 24 de junho de 1859, na Itália, quando a Áustria invadiu a Itália. E aí, veja que era recente, era uma batalha da época. E Kardec, querendo entender como acontecia o mundo, como acontecia a desencarnação dos oficiais, das pessoas envolvidas em guerra, e como era o ambiente das guerras, o que se passava no momento das batalhas, como os espíritos tomavam partido para a batalha, para um lado A ou lado B. Então, isso tudo objeto de pesquisa. E aí Kardec simplesmente volta e diz: olha, vou evocar de novo aquele espírito, aquele oficial que eu já evoquei, mas eu quero saber. Aí na pergunta 6, 7, ele vai fazer questões específicas, vai direcionar o espírito, quer saber o sentimento do espírito ao observar a guerra, se ele estava tendo participação. Aí na pergunta 7, ele vai perguntar sobre a separação do corpo, né? Se o espírito percebia que no momento da morte de um soldado ou de outro, se ele via o espírito sair do corpo ou não. Veja que era algo interessante. O que Kardec queria? Queria saber como é que acontece o processo da separação. Olha que coisa interessante. Aí o espírito generaliza, né? O espírito, na pergunta 11, quando Kardec vai falar para ele, questionar, como é que acontece? E aí ele generaliza, só que Kardec, na nota, vai dizer: olha, cada morte é uma morte, cada desencarnação é desencarnação.
Depende da condição de cada um, depende de uma série de fatores. Então, ele especifica, ele questiona o espírito, quando tem a resposta, ele vai simplesmente diz, não é desse jeito. Veja o objeto, o que eu quero chamar a atenção de vocês é como Kardec ia através dos questionamentos. Na pergunta 12 e 13, Kardec já vai perguntar sobre um fato que aconteceu, que foi uma chuva que terminou interferindo no desenrolar e no final da batalha. E aí, o espírito vai dizer que a chuva foi provocada por Deus. E aí Kardec diz, não, peraí, por Deus não, mas Deus não age diretamente, age de uma forma indireta. É aí que vem o motivo pelo qual ele colocou esse artigo que vai ser apresentado por Roberval, né? A influência dos espíritos nos fenômenos naturais. Veja o encadeamento. A gente, aparentemente, fica pensando que Kardec pegava um artigo e botava aleatoriamente. Não, ele fazia um encadeamento para poder observar justamente a lógica. O cara realmente era fantástico. E aí, ele vai, no final, sugerir, veja que no final dessa evocação, ele vai sugerir o próximo artigo. Olha, vocês vão ler lá no artigo as tempestades, que você vai encontrar isso. E no Kardecpédia, aí vem algo interessante, que são os textos correlatos. Quando é sugerido para a gente observar a questão 548, que acho que Roberval vai ver isso, 530 também, espíritos durante o combate, né? Aliás, Roberval não vai ver essa questão de espírito durante o combate, mas Kardec explica bem que os espíritos participam de uma forma indireta dos combates, questão 548. Na 536, aí sim que Roberval vai entrar, que são a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Isso aí é a praia de Roberval, não vou me meter nisso. Na segunda evocação, Kardec vai evocar o general Roche, que é o Lázaro Roche. E aí o que era que ele queria, logo no início? Ele queria o espírito, veio uma informação subjacente aí. O espírito queria ser evocado por Kardec. E aí começou a acompanhar um médium que participava, a senhora J, que participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e acompanhou ela e, durante um tempo, ficou participando das reuniões até que Kardec o evocou. E ele diz, olha, eu vim para aqui porque eu queria ser evocado por você. Era um espírito que participava, que assistia à guerra. Aí, meus amigos, nesse artigo traz uma informação interessante que vai ser uma pimenta malagueta para a gente estudar. O espírito, Kardec pergunta se Napoleão Bonaparte estava assistindo às batalhas, assistia às batalhas. E aí ele diz que assistia. E aí diz que assistia como? Às vezes como diplomata. Uma informação interessante sobre Napoleão. Ele diz aí que Napoleão não era um espírito superior, não tinha superioridade sobre ele, não. E aí agora nós vamos pegar o livro Cartas e Crônicas de Irmão X, quando Irmão X fala que Napoleão Bonaparte foi um espírito superior que se reuniu no mundo espiritual sobre a égide do Espírito de Verdade, junto com Kardec, para vir em missão. Observe nesse livro, Cartas e Crônicas, a forma de como Irmão X descreve. Os clarins soavam, Napoleão ocupou uma poltrona, baixaram o estandarte, palavras de Irmão X. O Espírito da Verdade fala em nome de Cristo. Então, o Espírito da Verdade não era Jesus? Está lá, Irmão X. E o Espírito da Verdade diz, meu Espírito está falando com você. Olha que incoerência doutrinária. Meu Espírito. Eu não tenho um Espírito, eu sou um Espírito. Então, aí, um choque imenso com a informação de Irmão X. Kardec fala que a hierarquia dos Espíritos é uma hierarquia moral e não a hierarquia de titularidade aqui. Eu achei isso muito interessante. E depois, Kardec fala esse espírito fala que habitava, que vai morar, que vai reencarnar em Mercúrio. Uma informação interessante aí. Ele diz, vou reencarnar em Mercúrio. E Mercúrio é um planeta mais atrasado. Formação do espírito. Né? Isso aí. Os textos relacionados têm diferentes encarnação em mundos diferentes e relação de além-túmulo no Livro dos Espíritos, no capítulo 4. Mas vou passar para o próximo artigo,
onde Kardec evoca um espírita. Um espírita. Itamar, rapidinho. Para mim aqui, a morte de um espírito não faz parte das palestras familiares, não. No meu aqui faz. No meu exemplar tá como se não fosse parte, não. Mas tudo bem, pode dar seguimento. Tem 5 minutos ainda, dá tempo. No meu aqui, como eu peguei, faz. Por isso é que eu pedi um tempo mais, entendeu? Aí ele faz a evocação do senhor J, homem de bem, caridoso, né? Um espírito assinante da revista Espírita. Qual é o objetivo dessa evocação? O objetivo dessa evocação, primeiro, desejo dos parentes e amigos em quererem saber notícias. Segundo, agradecer o que ele dizia de Kardec, porque ele elogiava Kardec. Kardec disse, eu quero agradecer. E terceiro, o motivo de estudo sobre o importante conhecimento espírita depois da morte. Olha que coisa interessante. Kardec evoca o espírito, e o espírito diz que teve, né, realmente, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que estudou o Livro dos Espíritos, estudou a Revista Espírita, que era rico, que fez o bem, e aí Kardec começa. Só que quando Kardec divulga essas respostas, os parentes deles não concordaram. Disseram, rapaz, esse cabra não é ele, não. Não é ele, não, porque as respostas foram muito superficiais e ele não traz nenhuma informação sobre a gente. Nenhuma informação. E aí Kardec evoca de novo ele. E na segunda evocação, Kardec diz, olha, o pessoal está duvidando de você. O pessoal está dizendo que você não é você, não. Aí ele vem justamente ele se transforma, só que diz o seguinte, ele vai dizer, olha, essas particularidades fica quando nós estamos encarnados, quando desencarnamos, passamos a ter uma visão bem ampla. E aí Kardec vai trazer, mais no final, que são os aforismos, no final, no último texto, aforismo, Kardec, veja a preocupação de Kardec, para ele arrematar tudo, para não deixar dúvidas. Ele vai dizer o seguinte, os espíritos pensam, mas não agem como homens. Veja que Kardec aceitou a comunicação, porque o espírito foi muito claro em relação ao conhecimento espírita. E se nós formos observar, em duas ou três perguntas do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro de qual, a Kardec fala de que o conhecimento espírita, teoricamente, proporciona condições para que cheguemos no mundo espiritual de uma forma que não nos decepcionemos, né? Só que a vivência dos postulados trazidos pelo Espiritismo é que vai realmente ofertar condições para que o espírito tenha uma boa recepção e tenha um bom trânsito no mundo espiritual. Então, esse artigo da morte de um espírita foi muito interessante e Kardec agradeceu a ele, né? Agradeceu por ele ter sido espírita, olha que coisa interessante, por ele ter sido espírita, por ter lido os livros espíritas, mas principalmente por ter vivenciado o espiritismo. E esse foi o diferencial. Então, eu achei muito interessante isso aí. Agora, para fechar, na pergunta 11, olha a preocupação de Kardec. Quando ele vai questionar sobre a separação do corpo no momento da morte, aí Kardec traz uma informação que eu gostaria que vocês lessem depois. Ele diz, todas as informações são iguais. Então, Kardec pegava uma pergunta, como fez para os oficiais, como fez para o general, como é que acontece a separação da morte, na hora da morte, o espírito do corpo, e aí Kardec disse, olha, todas são iguais. Aí ele utiliza o quê? Ele diz, aí está o controle universal do ensinamento dos espíritos. Pega uma pergunta similar, mesmo que tenha uma mudançazinha em uma ou duas palavras, mas para ter o objetivo maior é ter a ideia. Aí ele diz, todos informam que a desencarnação não é igual, é semelhante, mas diferente. Tem suas semelhanças no aspecto físico, mas diferentes pela condição espiritual de cada um. Beleza. Valeu, Itamar. Itamar, só corrigindo a informação, foi um erro de edição mesmo daqui da Edicel, porque no menu, gente, eu tava pensando em comida aqui, no índice, né? Ele traz como se fosse só os 2 primeiros textos, né?
Só que quando eu vou para dentro do artigo mesmo, na verdade são os 3 textos mesmo. Você está certo, Itamar, tá bom? É isso mesmo. Foi um erro de edição aqui na hora de fazer o índice. Roberval, meu amigo, 15 minutos, tá bom? Fica à vontade, né? Eu uso o tempo como você preferir. Bom dia. Dando sequência ao nosso estudo, eu vou logo pegar essa batalha aí de Soferino que Itamar colocou para nós. E, naquele momento, Kardec questiona se tinha um fim providencial, e o Espírito responde que quase todas essas tempestades e essas ações têm um fim providencial. E aí, não resta dúvida, você começa logo a questionar, e você é remetido ao Velho Testamento, até onde você vai ver lá os deuses, entre aspas, tomando posição e sendo a favor de um povo e contra outro, e gerando fenômenos para que venha facilitar a vida de uns e prejudicar de outros, ou seja, tendo preferência nas guerras, nas lutas, e isso aí é uma coisa que eu achei muito interessante. Acho que esse tema que nós vamos apresentar agora é palpitante, requer muito estudo, muita pesquisa, até porque eu confesso que tudo que eu tenho lido, eu tenho observado uma coisa muito solta e tem muitos desencontros, principalmente quando fala desses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza. Mas vamos lá, eu creio que todos nós lemos o artigo, então irei ler superficialmente, fazendo alguns comentários, né? Kardec faz um questionamento. Compreendemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisso, como em todas as coisas. Mas também sabemos que os espíritos são seus agentes. Ora, se sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria, não vemos por que alguns deles não tenham ação sobre os elementos, a fim de agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. E o Espírito responde, né? Mas é evidente, isso não pode ser de outro mundo. Deus não age diretamente sobre a matéria. Ele tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, isso eu achei muito interessante. E ele fala sobre o espírito evocado, que não tinha um determinado conhecimento, inclusive sobre as leis da guerra. Eu fui até a pergunta 744, 744A, onde é colocada até mesmo a necessidade da guerra como um fator de promoção da evolução de alguns seres, e depois ele fala em relação à questão, Kardec questiona em relação à escravidão. Ele mostra que a escravidão também é momentânea, que era um mecanismo de evolução para aqueles seres. São questões que cabe uma pesquisa mais aprofundada, porque estaria assinando embaixo justamente das guerras e da escravidão. Mas vamos adiante. Quando eu me deparei com esse texto, me veio uma série de questões à mente. Primeiro, inquestionável, Deus é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, tudo acontece conforme a sua vontade. O próprio Jesus também narra isso, não cai uma folha sem que o Pai tenha permitido. Mas quando nós começamos a analisar a ação desses agentes sobre os fenômenos da natureza, aí não teve jeito. Me veio à mente as mortes coletivas, tsunami que aconteceu justamente na Indonésia, onde mais de 200 e tantas mil pessoas, quase 300 mil pessoas morreram. Você vê também aquela inundação que houve no Rio Amarelo, na China, 1.400.000 pessoas mortas. E o Haiti, ou seja, aquele terremoto, seguido de maremoto, ou seja, são grandes cataclismos que eu parei para observar e comecei a entender que eles fazem parte justamente da harmonização da natureza, porque são fatores que eles mostram também que o planeta está em constante modificação e formação e necessita de ajustes para ir se melhorando e se adequando à nova realidade. Como também ele diz aqui na sequência, que, na maioria das vezes, os homens também são vitimados, os homens também são objetos de reação, né? Perdão, gente. São objetos da ação desses próprios fenômenos. Aí, o que eu falei há pouco da morte coletiva, e eu lembrei até daquela passagem lá que narra
a erupção do Vesúvio, né? Foi em 79 a.C., naquela região de Pompeia, onde também se dizimou aquela população das cidades que estavam em volta. E nesses questionamentos que eu continuei fazendo sobre justamente a ação dos espíritos, e nos informa que está entre os animais e o homem, ele está nessa escala intermediária, e nas informações que eu busquei, muitos dizem que eles não dispõem ainda de inteligência. Aí eu começo a questionar. Outros dizem que está agindo mais por instinto, por comando dos espíritos superiores. Eu concordo. Mas eu comecei a observar que dentro dessa classe de espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, existe também uma classificação. Tem os menos evoluídos dentro dessa escala, pelo amor de Deus, entenda. E os mais evoluídos, os que compreendem melhor. Porque buscando essas informações, nós começamos a ver que tem espíritos que já elaboram substâncias, e para elaborar substâncias tem que ter conhecimento e tem que ter a sabedoria necessária e obedecer o comando, ou ele próprio conhecer a sua elaboração e para que serve. Não tem jeito, Itamar vai cair da cadeira, Anderson também, quando você fala de nosso lar, mas você vai ver Narcisa com André Luiz, justamente quando ele sai, que vê a sua esposa com outro, e doente, ele vai lá, ela convoca esses espíritos da natureza, que elaboram a fórmula e vai dar para o cidadão para que ele possa melhorar a saúde. Se nós formos para Carlos Bacelli também, tem um livro que eu dei uma pesquisada rápida, e são os elementais, e mostra a ação desses espíritos também na produção de chuvas. Ou seja, então, já que age nos fenômenos da natureza, age nos vulcões, terremotos, maremotos, tempestades, secas, esse pessoal tem uma ação muito grande, influência muito grande sobre todos nós. E aí começa o nosso questionamento. Eu, da minha parte, o meu conhecimento em relação a isso aí, eu confesso que é pouco. Eu vou buscar pesquisar mais, mas encontrei muitas informações desencontradas que não vai dar para analisar aqui agora, porque, na verdade, são muitas. Mas me veio também outros questionamentos, porque, na verdade, nós já estamos superiores a eles, já saímos dessa fase, mas nós não temos conhecimento hoje, pelo menos eu não tenho, de como manipular, de como fazer isso, fazer aquilo, trabalhar com essas energias da natureza. Eu não tenho esse conhecimento. Sei que a fase que nós estamos vendo agora é a fase já caminhando para o aspecto moral e não para o aspecto, mais para o aspecto material. Mas, por via natural de conhecimento, nós deveríamos ter algum conhecimento em relação a isso aí. Então, vem outros questionamentos, onde eles habitam, e aí também existe a contradição. Se nós formos observar aqui na pergunta, no item 5 do tema, os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos são de uma ordem inferior. Esses espíritos não moram positivamente na Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos geológicos. Eles são de uma ordem completamente diversa. Então, se não habita na Terra, vai habitar onde? Aí você vai e busca as informações, e uns dizem que habitam as florestas, outros que habitam as profundezas dos oceanos, as profundezas abissais, outros as cavernas. Ou seja, existem muitas informações dando morada para esses seres. Eu acredito nas diversas moradas na casa do Pai, todo canto, para mim, é morada. Então, paciência, mas se estão vinculados à Terra, creio eu, e se são extremamente materiais, estão no processo de evolução, obviamente que eles devem ficar aqui na Terra, né? Aí volta um outro questionamento. Esses espíritos já estiveram encarnados em nós, em homens como nós, que tiveram e que terão. Eu vos direi mais a respeito dentro de pouco tempo, se quiserdes. Ó, esses espíritos que estiveram e que estarão. Então, a gente começa a observar
justamente o que eu falei anteriormente, a essa classe, né? É a essa classificação que deve haver, eu vou tentar buscar isso aí. E quando ele diz mais adiante... Roberval, deixa eu Oi, só, como falta um tempinho aqui, só botar uma observação. Na minha tradução, você vê, né? Tem esses espíritos serão e foram. E veja que essa tradução dá uma diferença muito grande, entende? estiveram Porque e estarão. isso, a sua diz, né? A sua deixa claro que eles estão, ou seja, nós somos mais evoluídos que eles, né? Na minha Sim, tradução, e aqui Cristiana balançou a cabeça ali também, já diz que eles estiveram, né? Ou já foram, ou seja, podem ser espíritos mais evoluídos do que a gente também. Então há uma contradição na tradução, né? Então eu só fiz sim, esse asterisco por isso, entendeu, Roberto? Eu vou procurar o original francês depois, para a gente tentar ver a tradução, para ver onde foi que se perdeu nessa tradução aí, porque há uma é, diferença entre as traduções, beleza? tranquilo. E quando ele diz aqui, dentro de pouco tempo, ele vai trazer novas informações, aí eu também parei para analisar algumas questões outras e vi que Kardec, na verdade, ele não tinha tempo para trabalhar todas as questões. E essas questões começaram justamente a surgir agora para nós das diversas formas. Eu tenho quanto tempo, Anderson? Quanto? Tem, deixa eu ver aqui, tem 4, mais um minuto, porque eu tomei um pouco do seu tempo, 5 4 minutos. mais um minuto. Aí eu vou pedir a caridade de alguns irmãos aí que querem me ceder. Aí nós vamos para o Livro dos Espíritos. Aí justamente das questões 536 até a 540. E na 536, Kardec faz o questionamento, né? São devido a causas fortuitas ou ao contrário, tem todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se nada acontece a permissão de Deus. Isso nós já falamos, né? Objetivado também em relação ao homem, nós já vimos também. A questão da mitologia, isso aqui nós vamos pular isso aí, porque naturalmente é uma coisa bem clara, é um processo natural de sequência da informação, ela sai de um ponto e começa a evoluir para chegar até onde nós estamos. Então, isso aí eu achei muito interessante também, esse processo. E na 539, a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou de muitos que se reúnem para produzi-lo? Reúne-se em massa inumeráveis. Agora, para fechar aqui, eu quero trabalhar 540, depois fazer algumas colocações. Os espíritos que exercem a ação sobre os fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? Essa pergunta de Kardec é fantástica. Uns sim, outros não. Aí começa a dizer que uns têm consciência e outros não têm consciência. Aí estabelece uma comparação que, em relação aos animais, e vem mostrar justamente a questão de agir mais por instinto. Aí ele conclui: enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, ou seja, eles não estão ainda no gozo do livre-arbítrio, né? Pleno seria o caso, talvez, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenam e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão agir sobre o mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender o seu conjunto. Então, na verdade, nós temos ainda muito o que pesquisar, porque nós não temos ainda as informações necessárias. As informações que chegam para nós, como Itamar colocou, chocam um bocado, porque se você pega Divaldo Franco, em uma entrevista que ele dá, ele fala justamente que esses seres protegem os animais, vegetais, homens, causam tempestades, o que Kardec colocou. Na Revista Espírita, Itamar, de 1859, Kardec faz uma colocação também interessante. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não conhecer seria impor limite ao poder de Deus ou que a natureza já tivesse dado a sua última palavra. Então, volta a questão do processo evolutivo, o processo de conhecimento e o processo natural de transformação lenta. Mas já que os espíritos podem produzir ação sobre os fenômenos da natureza, obviamente, nós temos também informação que eles agem sobre todos os elementos.
Lá no Livro dos Médiuns, nós falamos há poucas semanas atrás, onde ele pode produzir, fazer uma manipulação de salutar ou venenosa. Não, venenosa não, que Deus não permitiria. Aí me vem um questionamento. Já que ele age sobre todos esses fenômenos, será que ele age sobre os vírus? É um questionamento. Manipular. Estamos vivendo hoje uma situação dessa. Será que os espíritos inferiores? Aí, Anderson, não vai cair da cadeira, não. Aí você vai e pega os livros de Robson Pinheiro. Quando você chega lá, meu amigo, aí você vê o efeito dessa turma, né? Desses espíritos fazendo limpeza em ambiente, certo? Destruindo aquelas construções ideoplásticas que os espíritos montaram devido à sua vibração mental. E aí traz a salamandra, se não me engano, que os espíritos dessa natureza ligados ao fogo, vai lá, queima tudo. Tempo, rapaz. Eu parei, aí eu me dei a caridadezinha de 2 minutos. Aí você chega e vê nas nossas reuniões mediúnicas, eu, João, a turma, os índios, caboclos, fazendo a limpeza do ambiente. Então, eu fiquei questionando muito isso e acho que tem que ser objeto de estudo para saber até onde eles conseguem influenciar, até onde eles podem agir. Mas eu também entendo e noto que tudo é com a permissão divina. Certo? É Deus que permite, e os espíritos inferiores, sem saber, estão contribuindo também para o progresso e o desenvolvimento. E para fechar, eu queria lembrar só aquela passagem de Jesus, justamente em Marcos 4, de 37 a 40, quando ele acalma a tempestade, né? Eu não irei narrar para vocês, que todos são conhecedores disso aí, mas eu acho muito bonito naquele momento um ensinamento que ele deixa para todos nós, dessas tempestades da vida, a tempestade no mar, os ventos, e ele calmamente levanta, repreende os ventos, repreende o mar, e o mar se acalma, os ventos também, e os discípulos dizem: quem é esse que até o mar e o vento respeitam? É um esporro nesses agentes da natureza, e eles fazem cessar. Foi esse o meu entendimento. Pessoal, vamos passar aqui para as observações. Beto, a gente pode começar por você? Pessoal, só queria inicialmente já parabenizar os 3 pelas exposições, viu? Foram maravilhosas e acho que tem muito pano para manga agora, né, Beto? Cadê, Beto? Tá fechado seu áudio, Beto. Aí. Tá, beleza. Parece que eu consertei tudo agora. 4 minutos, viu, Beto? Agir sobre o fenômeno aqui do vídeo. Rapaz, eu tenho quantos minutos? 4 minutos. Tem pouca gente, rapaz. Bota 5 minutos aí. Pode não, senão a gente vai passar muito horário. Não. Vamos lá. Eu concordo com o Anderson. Eu só vim aqui para falar sobre o primeiro. Mas os camaradas foi tão bom aí que a gente entrou na discussão aí, viu? O fenômeno da tempestade, esses negócios aí, meu irmão, se eu for dar minha opinião, vai ter pano para manga aqui. Vai ser uma guerra danada, tá certo? Eu nunca entendi isso aí. Por mais que eu estude. O que eu entendo é que quando ele diz que os espíritos têm ação sobre a natureza, eu creio que a gente está separando muitas coisas. Quando ele diz os espíritos, é a gente também. A gente age da mesma forma. Conscientemente a gente mata tudo, ou inconsciente a gente colabora pela ignorância, não é? Então a gente separa muito. Quando o Kardec diz espírito, eu me coloco também, tá certo? Eu acho que alguns fenômenos, porque ele diz assim, ó, exerce ação sobre o fenômeno da natureza, porque o fenômeno já existe. Ou nós temos ações boas ou ruins e vamos ter as consequências. É simplesmente isso. Eu entendo assim dessa forma.
E no plano espiritual, a mesma coisa. Quando tem que acontecer as coisas, quando a gente ultrapassa a lei de Deus, esses espíritos são usados para ter uma ação melhor, claro, não fugindo da lei da natureza. Deus convoca esses espíritos para que a gente freie um pouquinho. Uma delas são os vírus, viu? Os vírus são a inconsciência do homem. Vai chegar um tempo de que eles vão se exacerbar tanto que a ação dos espíritos agora vai ser a cura para melhorar a coisa. Eu penso assim, e aí a briga está formada aí com vocês, tá certo? Eu não quero saber disso aí. E outra coisa também, esse negócio de tradução, realmente, a minha tradução é mais antiga. Aqui mesmo não diz que é processo para afastar o mau espírito. Eu achei assim, aqui diz procedimento, que é completamente diferente. Os mais antigos não traz processo, traz procedimentos. E se você for tirar processo e procedimento, é completamente diferente. Rapidinho, Beto. Beto, eu vou acrescentar 30 segundos. Inclusive, a palavra procedimento é contraditório com o que o próprio artigo diz, né? Porque procedimento define uma estrutura, um método, né? E o artigo diz que não tem um método específico, né? Então, não poderia. O procedimento é contraditório com o próprio artigo, né? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Mas aqui, o livro que eu tenho é os mais antigos. Aí eu fico me pensando, esse que está certo ou esses que estão modernizados? Aí eu fico meio atrapalhado, viu? A semana passada mesmo teve aquele negócio da fumaça. Aqui no meio mais antigo tem ilusão provocada pela criança. Um de vocês já estão diferentes. A gente tem que ver essa zorra aí, senão vai ficar um negócio meio atrapalhado, né? E esse daí que Cristiane fez com tanto empenho mesmo, não entendi tudo. Mas tem algumas observações aqui. A intromissão dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades espiritistas. Sabe por experiência que ele não tem nenhum escrúpulo em tomar nomes respeitáveis. Como é que se a gente for trazer para o nosso dia a dia, não temos essa mais, vamos dizer, essa mais dificuldade não. A dificuldade é identificar nossos mentores. Não precisa ser nomes venerados não, mas tem cada um dos mentores que chegam à nossa casa, a gente aceita tudo. Tudo que eles falam. Eu acho que a maior dificuldade é essa hoje, de a gente analisar nossos mentores. Eu vejo em nossas casas que quando chega a hora do mentor, a gente relaxa. Ao invés de a gente abrir mais os ouvidos, não. Vamos ver aí realmente se fala mesmo a verdade. Vamos ver se o médium hoje está bem. Vamos ver se o espírito é confiável, né? A outra coisa também, ele diz assim... Acabou, Beto. Acham? Acabou? Mas faça essa outra... Acabou, mas faça essa outra observação, aí eu passo para o próximo. Não, só vou mais uma, mas vou ter mais tempo depois, não vou? Vai sim. Vou fazer só mais um aqui. Ele diz assim, que uma das coisas que muita gente procede, até hoje procede, é parar de exercer a mediunidade, quando acontece isso. Aqui no nosso tempo é o quê? Se isolar. O médico começa a se zangar, se isolar, porque ele acha que ele não pode ser objeto de observação, objeto de análise. E, por seguinte, o Roberval Itamar falou aí, qual é a função dos artigos familiares, que é exatamente nos trazer as maneiras de proceder em nossas reuniões mediúnicas. Mas depois eu continuo, não vou tomar o tempo, não. Pronto, beleza. João, tá por aí, meu amigo? Deixa eu pedir para você ativar o som aqui agora. Estou aqui, tá me ouvindo? Pronto, beleza. 4 minutos, João. Quantos? 4. Só, mas isso é uma perseguição. O problema é o seguinte, rapaz. A Cristiane hoje jogou duro. Coitado, o tempo dela tinha que ser meia hora, porque não dá para falar 15 minutos, né? E Nossa Senhora, ela não tinha mais o que fazer. Itamar mexeu, arrumou, deu quase bem. Roberval também hoje, Nossa Senhora mexeu com tanta cumbuca, boliu um bocado de coisa. Mas eu vou começar pelo Roberval, porque aqui no final, Anderson, da pergunta 6, que Roberval comentou, se os espíritos já encarnaram como um homem, como nós, a resposta é que o serão ou já foram, né? Naturalmente, meu entendimento, que eu não sei se estou certo,
eu só consideraria o ser humano, um homem, a partir do momento em que ele usa o livre-arbítrio, não a inteligência. Mas é questão de nomenclatura. E ele diz aqui que, se Kardec quisesse, explicava. Então, vamos ver se no decorrer das outras revistas nós vamos encontrar esta explicação. A outra questão também aí, pessoal, é a questão que Itamar citou do general que vai reencarnar em Mercúrio. Pelo menos o que a ciência até agora diz, Mercúrio é inabitável sem nenhuma possibilidade de vida, porque, segundo a pesquisa científica, ele está mais próximo do Sol e estaria com uma temperatura média de 300 a 400 graus de calor diariamente na sua superfície. Então, como também o fato é só um espírito que traz a informação, Kardec não consegue nele aí um consenso universal, como também não conseguiu sobre Júpiter. Foi um ou dois espíritos somente, umas 4 ou 5 comunicações, não dá para se aceitar como um consenso universal, como ele gostaria que fosse, também não teria tempo, porque é tanta coisa que eu não sei como Kardec dormia, né? Acho que nem dormia, né? Aliás, ele não comia porque já era santo 4 vezes, né? Kardec é tetra-santo, né? Mas tem tempo, né? Que a gente entende como o Divaldo também dorme 2 horas por dia, né? Mas esses são espíritos que a gente um dia vai chegar perto dele. Então, a questão do general param essas dúvidas para a gente colocar na geladeira. Sobre a questão de Cristiana, Nossa Senhora, é tanta coisa cristiana que a gente não sabe nem por onde a gente começar, porque, na realidade, é difícil. A gente não consegue resumir tudo de uma vez só, devido à quantidade de assuntos que foram trazidos, né? Aqui, Kardec coloca uma coisa que Beto deu uma beliscada aí, ainda no assunto de Cristiano. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidam os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca deve e nem será demais repetir, que deveis estar sempre na mente. Quando vos entregardes aos vossos estudos, pesai e amadurecei. Submeter, quer dizer, as comunicações, ao mais severo controle da razão, a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis. Desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, e demandar os esclarecimentos necessários para fixá-las, sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que a recebeu. Aqui há uma questão para estudo, pessoal. Por quê? Às vezes uma resposta, para mim, não convence. Para Anderson também, não há como conciliar isso com a razão e o bom senso. Entretanto, para algumas pessoas, é possível que ele entenda no nível dele. E, rapidinho aqui, vou citar um fato de um companheiro de Baixa Grande. Ele foi numa reunião mediúnica na cidade de Ubá, e o doutor Bezerra, segundo o médium, comunicava dizendo: meus filhos, muita paz e progresso. Ele intimamente, o doutor Bezerra falando com o preto velho, não tem nem graça. E silenciou, foi embora. Quando ele chegou em campo na Escola Jesus Cristo, onde ele trabalhava e frequentava, o nosso Moneca, é um dos fundadores da nossa casa, o doutor Bezerra se incorporou num dos médios de segurança e disse: ô baiano, era eu mesmo, baiano, mas o povo lá não entendia nada se eu falasse como eu falo aqui. Quer dizer, a gente fica meio lá, meio cá, mas desde quando as orientações, seja para a caridade e para o bem, porque a finalidade única da doutrina é, fora da caridade não há evolução, salvação. Kardec botou uma concessão ao meio da época dele, não para nós. Tempo, a gente acabou. Já passou quase 1 minuto. Não dá nada. Então, a gente só precisa ter essa cautela e nunca condenar nada. Aliás, só mais 30 segundos,
Você pega Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículos 17 a 21, e o 21 que ele diz, leia tudo, retende o bem. Paulo já tinha essa preocupação que muita gente ainda não tem. Muito obrigado pelo tempo, Damásio. Pronto, deixa eu marcar meu tempo. Gente, eu deixei Beto passar um pouquinho e João também, porque estava interessante o que ele estava falando, e porque eu dividi o tempo contando com o Wilson, que o Wilson disse que chegaria, mas ele não chegou até agora. Então eu redistribuí esse tempo de Wilson para Beto, para João, e para mim deu uns 40 segundos a mais para cada um, certo? 1 minuto e pouco mais para cada um. Sobre o que o João falou agora, eu vou começar sobre o comentário que o João fez agora. Veja que interessante, porque você for na introdução número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, autoridade da doutrina espírito, controle universal, Kardec vai desenvolver todo o raciocínio, a gente sabe disso, né? E quando ele entra no controle universal de fato, né, não esqueçamos a estrutura. Kardec começa o parágrafo assim: o primeiro controle sem contradita tem que ser o da razão. Porque se você usa o controle da razão, você já poupa todo o trabalho. Certo? Se isso para mim não tem razão, né, não tem lógica, não faz sentido, já me poupa todo o trabalho depois. Mas aí veja como é interessante, né? Aí ele vem, o segundo método, aí é o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então veja, Kardec tinha essa mesma observação que João trouxe, né? Ele coloca lá, quando ele formula, né? No controle universal do ensino dos espíritos, vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vejam só, ele posta na Revista Espírita de 1864, se eu não me engano. Né? Aqui a gente está em 59, ele estava desenvolvendo ainda, né? Então, vejam, o primeiro tem que ser o da razão, mas lógico, você tem um grupo, né? Como o João botou ali, tem 5, 6 pessoas, às vezes faz, para Roberval tem razão, para mim não tem, e aí quem está certo? Não é quem está certo, então vamos para o controle universal, né? Então vamos observar o que está escrito, né? O que me leva ao que Roberval estava falando. Primeiro eu queria parabenizar Roberval pela essa forma que ele expôs e essa mentalidade. Eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, entendeu, Roberval? Eu tenho minhas opiniões, você tem as suas, eu tenho minhas paixões, você tem as suas que, querendo ou não, às vezes influenciam um pouco, né? Tender para cá ou para lá, né? E o que nos atrapalha a observar as coisas com imparcialidade, né? Porque às vezes a gente simpatiza com um certo tipo de pensamento e a gente quer insistir em encontrar aquilo dentro do texto, às vezes não tem. E por isso que é importante o estudo coletivo, né? E por isso, e que é tão importante, Roberval, a gente anotar essas coisas, como você trouxe essas várias dúvidas. Eu vou ser bem sincero a você, eu vou assistir esse vídeo depois com calma para olhar todas as observações que você fez, porque são pontos importantes mesmo de estudo, entendeu, Roberval? Inclusive fazendo essa comparação com a questão do que está escrito lá no Evangelho, né? Na Bíblia, perdão, não nos Evangelhos, as coisas que estão ali na Bíblia, há relatos históricos, coisas que aconteceram, a gente precisa realmente analisar essas coisas, mas eu fico com a opinião final de Beto. É algo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de compreender suas nuances. Sobre Robson Pinheiro, eu vou dizer que eu não posso ser injusto e inconveniente da minha parte da opinião, porque eu tenho algumas obras dele que eu comprei, mas ainda não estudei. Nem li, nem estudei. Então seria injusto eu formular opinião sobre um espírito que faz obras, ou um espírito encarnado, né, que traz obras, mas que eu não estudei, sabe, gente? Então seria uma grosseria da minha parte. Sobre a observação do nosso lar que Roberval fez, eu critico a existência da cidade do nosso lar, não o livro. Tem muita coisa boa ali dentro, entendeu? Ali, toda obra sempre tem um que você tirar de proveito, muito bom. Mas eu critico a existência da cidade. Eu não creio na existência de uma cidade circunscrita dentro da Terra, né? Agora, dizer que dentro do nosso lar não tem nada, tem muito ensinamento bom ali, na minha opinião, certo? No artigo que o Roberval falou, veja que interessante, né? Na primeira pergunta, na primeira resposta que o espírito vai dar, né? Ele vai dizer assim, ele pergunta, né, se existem espíritos, né? E que mexem, né, com os elementos. Ele vai responder, mas é evidente, né? Isso não poderia ser de outro modo, né? Agora, qual é a última resposta que o outro espírito tinha dado no de Roberval ou no de Itamar? Vamos lá? Olha o que o outro espírito tinha dito assim. Ah, perdão, gente, deixa eu só achar aqui. A última resposta, meu tempo está acabando já. A última resposta que o outro tinha dito era assim. Kardec perguntou, é o agente material, falando da eletricidade, né? Pergunta, mas há espíritos que têm uma atribuição a conduzir os elementos? Ele responde, não, basta a vontade de Deus. Ele não necessita de auxiliares tão comuns. E aí Kardec bota a observação embaixo, né? Vídeo o artigo que vem na frente. Então veja que a última resposta desse espírito, que está respondendo lá atrás, é completamente contraditória com a primeira resposta do espírito do artigo de Roberval.
né? Então é importante a gente ver, né, que dois espíritos tinham visões completamente diferentes sobre o mesmo assunto, né? E é bem interessante, né? Eu acredito que Kardec tenda mais ao último artigo, né? Tanto que ele botou como se fosse um artigo específico, mas enfim, não tenho como saber. Fico agora com João, vamos para frente, que tem muita coisa pela frente e com certeza deve vir muita explicação pela frente. Por último, eu queria só falar de Cristiana, quando Cristiana falou aqui. Do Itamar não vou comentar porque foi muita coisa, de Cristiana também. Todo mundo aqui foi show. Mas eu só vou fazer um comentário sobre o que Cristiana falou, né? Que Kardec falou uma coisa no artigo que a gente leu na semana passada e que está dentro desse artigo da Cristiana também, que é o seguinte: ele novamente insistiu na questão da evocação e de não evocar. Vocês concordam, né? E ele falou que ele e o grupo dele usavam a evocação e falou de pontos positivos, certo? Mas ele repetiu uma frase nos dois artigos, que é a única coisa que eles condenam é a exclusividade de método. Né? E é isso que eu acho ruim dentro do movimento espírita brasileiro, é que no livro Consolador, Emmanuel disse que a gente não pode mais fazer evocação, e aí adotou-se isso como uma ordem, que talvez nem tenha sido o que Emmanuel tenha querido fazer, mas a gente, infelizmente, a gente adotou isso como uma ordem, e a gente transformou em exclusividade. Estou mentindo, gente? Você chegar a qualquer espécie, pode fazer evocação, o cara vai dizer, não faça isso. Ou seja, a gente adotou uma exclusividade de método, e Kardec disse, a única coisa que nós condenamos é a exclusividade de método, ou seja, cada grupo precisa se adaptar ao seu método, certo, gente? É isso, vou devolver aqui para Cristiana, na ordem que começou. Cristiana, 4 minutos para você fazer mais colocações. Ô, Berval, você, João, de Oi. aí que está atrapalhando. Desliga o áudio aí que está atrapalhando você, João. Bom, com relação... Deixa eu tirar esse áudio aqui agora, porque senão eu não escuto. Aqui eu estou com um problema de fala e audição. Bom, Anderson, quando você colocou, é justamente isso que, na impressão da leitura dos artigos, a impressão inicial é que haveria uma preferência, mas é bem claro, porque lá no Livro dos Médios ele vem falando. Ele fala com mais, ele detalha um pouco mais, né? Ele fala dos dois métodos. Aí lá no Livro dos Médios ele já deixa bem claro ali, acho que ele quis deixar bem sintético, que não se deve adotar um método, mas que os dois têm as suas vantagens e são importantes. Aí ele fala bem claro dessa exclusividade. Na primeira e segunda leitura que eu fiz do artigo, a impressão que eu tive era para preferência da evocação. Mas quando você se remete ao Livro dos Médios, você vê que é muito claro que ele fala das vantagens dos dois. Ele começa com aquele primeiro trecho que tem no artigo, e no segundo parágrafo, lá no Livro dos Médios, dos evocadores, ele já fala das vantagens dos dois. E o que é importante, eu acho que é uma reflexão bem importante para a gente fazer nos dias de hoje. Eu acho que pela própria insegurança, às vezes, dos grupos, ficou mais fácil deixar a comunicação espontânea do que fazer uma evocação propriamente dita, né? Tem uma observação aqui do estudo, uma passagem que eu acho que é bem importante, que eu não consegui falar antes, com relação à postura do médium, né? Que muitas vezes até acredito que foi Beto, me desculpe, Beto, que eu não consegui ouvir o início do que você disse, porque eu tive que colocar outra conexão. É a questão da postura do médium, que muitas vezes ele fala que o amor próprio vem em seu auxílio, porque nos é difícil confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sobre cujo patrocínio sentimos honra de nos colocarmos. Então, vai muitas vezes essa questão das comunicações, essa questão dos grupos, essa dificuldade de análise das mensagens, vai muito dessa questão do amor próprio. Às vezes, a pessoa, o médium tal, teve essa mensagem, eu estou dizendo dos nossos grupos, né? Então, não se pode analisar. Então, se perde aí muito do que é o princípio básico da doutrina, que é esse controle universal que Anderson fala, e que era uma coisa que eu queria ter mencionado, até porque ele fez uma palestra muito bacana lá na nossa casa sobre essa questão. Então, assim, eu acho que esse artigo, como diversos outros vem trazendo para a gente, vem falando das características da comunicação dos bons espíritos, ele vem reforçando sempre a simplicidade, a objetividade, o não ter questões de ordem, que os espíritos não podem interferir assim, né? Então, ele traça todo esse objeto, mas deixa para a gente a análise. É o trabalho que cabe ao espírito que estuda.
é analisar, é verificar. Ele fala que ó, nesse artigo ele traz ali, acho que 11 é lá no 14 formas que você, de diferenciações, né, do espírito imperfeito, da comunicação do espírito imperfeito, da comunicação dos bons espíritos. Então, tem uma série de orientações para a gente. O que falta é essa predisposição para a análise, né? Essa predisposição para você ouvir de novo as mensagens, para você ler de novo as mensagens, para você passar pelo crivo inicial da razão e depois analisar aquilo com base no que Kardec disse, porque está ali já um referencial para a gente daquilo que teve já o controle universal. Então, essa análise é muito importante para a gente fazer. Eu acho que desse artigo que sai essa reflexão da importância da gente tratar com mais razão aquilo que nos é dado, né? Que não é só porque é por um espírito não desmerecendo e não desrespeitando de forma nenhuma, mas que a gente precisa passar pelo crivo da razão, porque às vezes a gente está sendo envolvido pela nossa própria vaidade, pela própria falta, porque é mais fácil também aceitar as coisas prontas, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam à doutrina espírita querendo pessoas que ditem comportamentos, e às vezes até casas que querem que o mentor dite o comportamento na casa, e não seria bem por aí a doutrina que Kardec codifica. Muito obrigado, Cristiana. Tamar, meu amigo, eu sei que 4 minutos vai ser pouco para você. Tamar tá ali, de hoje que ele folheia ali os cadernos dele, o negócio. 4 minutos, meu amigo. Eu comecei com o livro dos médios e vou concluir com o livro dos médios. Eu queria chamar a atenção de vocês, vamos dar uma relida. Todo mundo já leu? Capítulo 29, né? Reuniões e sociedades espíritas. Aí, quando o Kardec fala e vai na questão de evocação ou não, que ele diz, ó, ditados espontâneos, perguntas diversas e problemas propostos aos espíritos, evocações. Quer dizer, trabalhar com as duas coisas. E no quarto ele diz, exame crítico e analítico das diversas comunicações. A gente não faz isso, vai em cima de que Roberval falou, Beto falou, você, Cristiana, a gente não faz. Mas, para finalizar, eu queria chamar a atenção de vocês também para o artigo que eu apresentei, A Morte de um Espírita. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec não colocou essa pergunta, que é a 982. Ele vai colocar na segunda, provavelmente sendo influenciado por este artigo. E na 982, olha aí um tapa na cara da gente aí. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele nos conduza. Na hora da prece aqui, eu estava na hora da prece que antes começou, se aproximou um espírito de mim que eu não conheço e me ditou uma coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês. É só uma frase. Ele disse assim: o espiritismo é um dos óculos que nos faz enxergar melhor o mundo com a sua pluralidade e diversidade. Wolff. Um espírito alemão que eu nunca vi, e chegou e disse, para tirar essa dúvida, olha, o espiritismo é um dos óculos que faz a gente enxergar o mundo, mas o caminho é o bem. Essa discussão, esse conhecimento aqui, está nos proporcionando ferramentas para a gente evoluir, se colocarmos em prática, se usarmos o bem como instrumento. Se não for, seremos meros teóricos no mundo espiritual, chegaremos lá sabendo tudo de espiritismo, mas não fazendo nada que o espiritismo nos trouxe como ferramenta evolutiva. Rapaz, vocês estão demais, viu? É sério. Ei, João, desse jeito fica até difícil, sobra quase nada, né, Beto? Pra gente falar também depois. Roberval, meu amigo, 4 minutos. Fica à vontade, meu amigo. Rapaz, interessante. Eu vou pegar uma colocação que Beto fez. Eu achei muito interessante quando ele fala de todos nós, né? Da nossa posição na vida, a forma de ação e tudo isso, Beto, é o que você colocou. Quando a gente começa no processo evolutivo, a gente vê a nossa responsabilidade nas nossas ações, a começar por nós mesmos e também pela natureza. Então, a partir do momento que a gente começa a englobar e entender como parte do conjunto, a nossa responsabilidade aumenta muito. Eu até coloquei isso aqui. E quando nós tivermos essa consciência, dificilmente teremos cataclismos aqui para poder estar afligindo a humanidade. Isso é rapidinho.
Itamar, quando ele fala da conversa com os espíritos e das reuniões mediúnicas, isso, Itamar, é muito interessante, porque Kardec ele tinha um trabalho específico, ele tinha uma linha específica, que era questionar. E nessa linha questionadora, certo? Nós não vemos dentro da nossa atividade espírita essa linha questionadora, de você questionar os espíritos. Aí, Beto coloca muito bem, rapaz, o melindre dos médios, se você começar a apertar, médium pula, e aí corta a comunicação, ou seja, não tem preparação. Os médios que trabalhavam com Kardec, com certeza, possuíam e possuem essa preparação. Os nossos não. Mas é necessário utilizar essa forma que Kardec tem de questionar, de debater, de discutir com os espíritos para colher as informações. Aí eu vou para o campo das evocações. Eu, toda a vida, achei normal. Toda a vida concordei que houvesse evocações. E eu espero um dia que nós possamos nos reunir, meu amigo Anderson, Itamar, essa turma toda e Joãozinho aí, nós possamos fazer evocações. Evocações simples, para tirar dúvida em relação ao funcionamento do mundo espiritual, se tem um local específico ou não. Mas vamos consultar quem? Chegou esse Ô, Roberval, Oi. Me permita um adendo aí que é interessante. Essa semana, conversando com uma amiga que faz do movimento espírita, e ela me trouxe essa sugestão, dizendo, olha, por que vocês não adotam, chegar no final do mês ou de um trimestre, pega os pontos divergentes do estudo e evoca um espírito, 2, 3, 4 espíritos, e ouve a opinião deles. Ela me trouxe essa sugestão. Beleza. Aí, continuando. E isso passou pela minha cabeça e eu fiquei imaginando o quê? Disse, poxa, evocar quem? Aí eu lembrei, nós temos um anjo de guarda, que eu já falei aqui anteriormente, é um espírito superior a nós. Algumas dúvidas em relação ao mundo espiritual, da convivência dele, onde ele trabalha, onde ele vive, o que ele faz, ele pode passar para a gente. Eu me lembrei muito, João, de Juraci. Mas, rapaz, muito. Espírito amigo, trabalhador da casa espírita, certo? Que pode também nos trazer algum parecer em relação a isso. Mentores. E deixa o espaço aberto, caso chegue um Wolfgang, chegue quem quer que seja, vamos fazer o que Kardec nos orientou. Dissemos que é preciso ver muito e muito observar. Aí eu volto para João. Paulo, lê tudo e retém o que é bom. Então, todo esse contexto, eu acho que nós estamos nos enveredando por um caminho que fatalmente nós caminharemos para a experiência. E eu aguardo esse momento, porque é nesse momento, Itamar, que a gente vai começar a observar as questões de uma forma, um ângulo diferente, com a visão de Kardec, com o questionamento de Kardec, certo? Com pontos específicos a serem trabalhados. Ficou duvidoso? Chama outro espírito. Faz o controle em relação a esses assuntos que aparentemente são simples, mas que têm uma profundidade muito grande, porque quando você chega no mundo espiritual, Itamar colocou muito bem, você tem que, além do conhecimento, você tem que ter a prática. E a doutrina espírita nos remete naturalmente a essa transformação. Porque se tiver todo o conhecimento e não tiver prática, não adianta. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus pregou, se ele não tivesse exemplificado no dia a dia, com certeza não sobreviveria e não estaria transformando a humanidade como está acontecendo nos dias atuais e continuará como ensinamento e processo transformador para a nossa vida. Então, vamos analisar, vamos pesquisar, vamos fazer evocações, certo? O que der para a gente fazer está no campo da experiência, certo? E a doutrina espírita nos dá esse direito. Obrigado, pessoal, pelos 5 segundos. Valeu, Roberval, obrigado também. Gente, falta eu, Beto e João para falar. Eu vou só fazer um pequeno comentário e vou dividir o meu tempo para Beto e para João. Então seriam 2 minutos e meio para cada um. Eu vou dar 4 minutos a Beto, 4 minutos a João para falar, tá? Porque eu acho que tudo foi muito bem falado, eu não tenho muito o que acrescentar, não vou ficar enchendo linguiça, certo? Desculpa, já tive que levantar aqui rapidinho, porque minha filha caiu ali, mas tá tudo bem. Enfim, aí eu me assustei na hora. Eu não sei se foi o que Roberval falou depois da sugestão de Itamar, mas eu queria dizer o seguinte: infelizmente, pela distância, nós não temos como nos reunir sempre, né? Mas todo mundo tem suas casas espíritas aqui, né? E eu acho que das casas aqui, a única que não tem trabalho mediúnico por enquanto é a que eu frequento, né? Que está sem trabalho mediúnico há um tempo. A sua também, né, Roberval? Beleza. Mas as que tem aqui, gente, já fica uma sugestão. A gente vai ver, eu acho que a partir de 1861, se eu não me engano, nos artigos, Kardec vai começar a postar todo mês na Revista Espírita um tema, um artigo e algumas perguntas
que ele pede que o mundo todo que esteja ali na Revista Espírita, né, abordem esses temas. Vocês vão ver, eu acho que é a partir de 1861, se eu não me engano, abordem esses temas e mandem cartas para ele, né, com respostas com os espíritos dela, né, com colocações e tal, para ele ter uma visão cada vez mais direcionada, certo? Interessante isso, né? Então, esses assuntos que a gente vai abordando aqui, talvez fosse interessante cada pessoa aqui, né, nas suas casas espíritas, até para a gente chegar mais próximo de um controle, o que ainda seria muito longe, né? Ver a resposta dessas perguntas, desses questionamentos, e depois a gente marcar uma reunião mensal, a gente aqui, e ver quais foram as posições dos espíritos em cada caso. Né? E tudo aquilo que tivesse tipo assim, uma concordância de ideia nos aproxima um pouco da universalidade, mas ainda assim estaríamos longe, né? Porque como nós estamos no mesmo grupo de estudo, segundo Kardec, ainda não é segurança para a universalidade, porque isso pode interferir nas nossas interpretações, entende? Mas seria melhor do que opiniões individuais, certo, gente? Nos ajudaria a esclarecer muita coisa. Então, vamos ver, talvez seja uma possibilidade interessante, vamos amadurecendo a ideia, gente, porque eu concordo com o Robert Val, a gente vai caminhar para isso. Beto, 4 minutos, meu amigo. Fica à vontade. Só tenho 3 colocações. A primeira, o que Itamar falou, que está no artigo. É o bem que é o passaporte, quando deixa a gente deixa aqui o mundo encarnado através da morte. Acabou. Se existir inferno, muitos espíritas vão estar no inferno depois que desencarnar. Eu conheço cada um, eu posso até estar no meio também, não é? Outra coisa, linguagem universal. Hoje é muito difícil a gente ter, mas a gente pode ter experiência entre as casas, não é? Eu vejo no movimento espírita as casas muito isoladas. Cada um fazendo o seu trabalhozinho, ninguém troca ideias, nem nada. Nós, da CR22, já estamos evoluindo através disso, porque todo mês reunimos as 6 casas, fazemos um trabalho mediúnico universal e vamos trocando ideias. Pelo menos já está caminhando, né? Sobre isso. Inclusive, Anderson e Itamar, esse negócio de avaliação foi muito criterioso. Nós fizemos uma ficha mesmo de critérios. Rapaz, causou uma polêmica, foi nego fugindo pelas janelas. E aí, mesmo assim, está fazendo. Um dia desse eu vou mandar para vocês os critérios de médio, né? Porque eu sou muito metódico nisso aí, viu? E a última coisa, quando a gente fala de evocação e espontaneidade dos espíritos, eu estou vendo vocês conversando aí, e no meu pensamento é o seguinte: se a gente quer fazer isso primeiro, vamos ver como Kardec fazia. Para a gente não fazer, a gente tem que pesquisar primeiro. Porque na época de Kardec não tinha rádio nem gravador. Eles faziam as perguntas antes, mostravam para os médiuns, antes da evocação. Né? Então, a gente tem que ver como era o método dele. Eu anotei aqui, ó, o rádio foi em 1874, o gravador em 1892, Kardec morreu em 1869. Não deu tempo para que ele se adaptasse ao nosso tempo. Hoje nós temos gravador, nós temos CD, nós temos Wi-Fi, nós temos tudo isso aí. Como é que a gente vai usar? Beto, a maior parte é psicografia, viu? Beto, rapidinho, deixa eu fazer uma adenda aqui, eu dei pausa no seu tempo aqui, tá? Falta 1 minuto e 34 ainda. Eu acho que, se eu não me engano, é a partir da Revista Espírita 1861 também, eu já ia 31, ó, pelo amor de Deus. Mas a gente vai ver mais para frente estudando, Kardec vai fazer relatos de evocações que ele está fazendo os questionamentos, no meio das perguntas ele vai parar e vai botar uma observação, que naquele momento os participantes dialogaram sobre as respostas, filosofaram, todo mundo deu suas opiniões, eles excluíram aquilo que para eles ali não fazia muito sentido e voltaram a questionar o espírito, ou seja, mas o médium estava ali incorporado. O que a gente faz nas reuniões hoje? Eita, o fuel dele está acabando, né? O combustível do médium está acabando, né? Tem que perguntar logo, porque ele tem que ir logo embora, né? Porque senão o cara vai passar mal, não sei o que, tudo. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nessas coisas também, né? O que está acontecendo, o que não está, né? A forma, os métodos, isso é interessante mesmo, entendeu, Beto? A gente tem que ver essas nuances que estão nas entrelinhas dos artigos, mas elas estão lá, isso é importante a gente avaliar, né? E quem é os médicos que se predispõe a isso também, né? Outra coisa, no final do artigo que Cristiana falou, tem ali para a gente separar
dos espíritos ligados ao mal e dos espíritos que nos dirigem. Mas para isso a gente tem que estudar. Eu continuo batendo. Espírita é preguiçoso para estudar. O espírita gosta mais de romance. Romance todo mundo lê. Mas metodicamente estudar o livro dos espíritos, ninguém quer. O livro dos médiuns é maçante, é aquilo tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ou a gente estuda, pega a doutrina espírita como uma ciência, ou a gente vai ficar só na superfície, cada um dando sua opinião, e a gente não chega ao bom senso. Tá certo? Então, eu queria colocar só isso aí. Deixa eu ver, anotei mais coisa aqui, mas é isso mesmo que eu queria acrescentar. Se a gente quer fazer uma coisa, a gente tem que estudar primeiro. Vamos ver, Kardec fazia como no tempo dele, né? E o nosso, como é que a gente pode adaptar? E só para encerrar, a gente pode fazer essas avocações indiretas. Como? Quando chegar os nossos espíritos, mentores ali na casa, por que a gente não questiona? A gente só vê a mensagem dele pronto de encerramento. Por que a gente não chega lá, meu irmão, querendo saber sobre isso aí, como é que vai fazer? Se João lembra que na regional do CR22 eu comecei a questionar os espíritos, foi um avião arretado. O nego achou que não deveria, que é mentor, mas isso não. E só para encerrar, no livro dos médios, Kardec diz claramente lá nas vocações, nem todos os médios estão capacitados para a evocação. Então, a gente tem que ver quem são nossos médios que têm essa predisposição. Ainda tem isso, para a gente não fazer uma coisa... Perfeito, Beto. São muitas Valeu. nuances e a gente tem que observar todas, né? Eu acho que Itamar Eu quer fazer um queria. comentário, né? João, Só. rapidinho, Itamar, rapidinho. João, eu passo para você depois, tá? Vou deixar o Itamar fazer o comentário dele, aí eu passo para você, ele dou seus 4 Não é um minutos. comentário, é só uma observação a respeito da segurança que a casa tem que proporcionar ao médio também. Tem que saber como é que vai dar essa segurança para o médio, porque eu, enquanto médio, eu vejo. Né? Nem todo mundo tem essa segurança própria, às vezes tem que dar segurança. Cabeça de gente é trem complicado. A casa acha que quer dizer que o mentor da casa é um nome famoso, aí acha que por isso tem segurança, né? E não tem nada a ver com isso, na verdade, gente. A gente precisa, é um conjunto de trabalho, né? A casa precisa oferecer estrutura, a equipe precisa ser equilibrada, os médios precisam ser questionados e estarem preparados, cada um tem seus atributos. A pessoa que serve água, que leva água para dentro da reunião mediúnica, não é menos importante do que o médium que dá comunicação de Bezerra de Menezes. Todo mundo tem a mesma importância, né? E os espíritos têm que sim ser questionados, né? É a minha opinião. João, meu amigo, 4 minutos, fica à vontade. Está ouvindo? Muito bem. Hoje o povo no Pau de Arara sentou todo mundo no lugar. Todo mundo falou a mesma língua, com suas palavrinhas diferentes. E até os pretos velhos estão alegres com isso. Vocês não entenderam isso, não, é? Porque às vezes a gente ofende os outros. Mas eu volto aqui ao problema do trabalho de Itamar. Por que Kardec questiona o espírito daquele espírita que não apresentou o estilo de vida, não foi? Mas ele aqui traz uma informação interessante. Kardec começa na pergunta: achei estranho que a vossa linguagem não tenha conservado o cunho da originalidade. Parece que em vida éreis severos na discussão. E o espírito responde: sim, mas o céu e a terra são muito diferentes. É um caso para discussão, né? Mas o mais importante é aí. Aqui, lá do outro lado, encontrei mestres. Qual é a sugestão da razão nossa? Onde tem mestre, tem aluno, que é mestre ensina. Professor, a gente não bota nisso. Mestre foi o único título que Jesus avocou para ele, né? Mas aqui ele demonstra um pouquinho que não é tão evoluído assim. Aí ele continua: que quereis? Eles me impacientavam com suas objeções extravagantes. Eu lhes mostrava o sol e eles não queriam ver.
Como manter o sangue frio? Ora, quem se melinda e se irrita, deixou escapar uma pontinha da nesga. Era espírita, hein? Viu? E era considerado gente grande, como não é como nós. Aí ele botou outra coisa que não tem lógica. Aqui não temos que discutir. Outra coisa que não é certa. Todos nós nos entendemos. Então, o entendimento deve ser a fraternidade, mas nunca as ideias de cada um. Agora, voltando ao que Itamar falou no final, esse mesmo espírito, ele diz, quando se despede, Kardec agradece e tal, porque ele veio, ele diz, estarei sempre à vossa disposição, pois sei que é para o bem. Ou seja, fazer o bem, única meta da doutrina. Seste est fini, feliz ano novo, Happy New Year. Ai, meu Deus, eu não aguento essa sala de João. Todo mundo sentou no mesmo pau de arara hoje, no mesmo puleiro, todo mundo junto. Gente, olha, nosso último encontro desse ano, né, do ano 2020, um ano muito difícil para todo mundo, mas ao mesmo tempo um ano que nos trouxe muito ensinamento, muita evolução, né, adaptação, né, e é isso. Eu desejo a todos, a gente vai continuar falando no grupo, mas desejo a todos, aqui nos acompanha no YouTube depois que assiste, feliz ano novo, um feliz Natal, e que a gente renove junto às nossas famílias, a nossa harmonia, a nossa fraternidade, as nossas amizades, mas acima de tudo, como foi algo muito repetido aqui hoje, que a gente aprenda a exercer o bem. Todos nós, eu fico com o Beto, né? Se o Ferno existisse, não sei se eu também não estaria lá, né? Porque eu sei que eu tenho muitos desvios ainda, tenho muitos equívocos, e eu não sei bem quem julgaria e colocaria. Como ele não existe, eu fico mais tranquilo. Mas todo purgatório. é verdade, né, Beto? Então, assim, é minha esposa que diz, ela faz assim, olha, pela definição de espírito batedor, minha esposa fez. Eu tenho certeza que quando eu chegar do outro lado, eu vou ficar batendo por aí. Né? Então, veja só, eu espero que, independente dos nossos desvios, todos nós aqui, se já atingimos o grau que estamos de evolução, mesmo que pequeno, é porque já temos virtudes, já evoluímos certas coisas, não somos mais espíritos ignorantes. Então, que a gente permita que esse bem que existe dentro de nós seja exercido, né? Que a gente aprenda a utilizar a nossa vontade em cima dos nossos instintos, em cima da nossa irritação, né? E que seja um final de ano maravilhoso com as nossas famílias, com os nossos amigos, tá bom, gente? Amo vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelos estudos, pela paciência de vocês. Eu sei que vocês têm muito mais experiência, mais maturidade do que eu. Às vezes eu sou um pouco impaciente, vocês acolhem, né? E dialogam comigo. Então agradeço por toda essa harmonia desse grupo aqui e pela dedicação de todos vocês, tá bom, gente? Que 2021 seja um ano ainda melhor do que esse de estudo para todos nós, certo? Então é isso, gente. Eu vou pedir ao nosso irmão Beto para fazer uma prece de encerramento. Pode ser? Agradeço, Beto. Amigo Jesus, nós agradecemos mais essa reunião. Nos dê força, inteligência, razão para prosseguirmos com essa estudo em nossas casas, levando a extensão do que aprendemos aqui com tranquilidade, com perseverança e respeitando a opinião de cada um. Que o ano de 2021 seja próspero e pedimos, Senhor, em favor, principalmente dessas famílias que perderam tantas pessoas para o coronavírus. Que em 2021 possamos, quem sabe, ter a cura dessa doença. Que Deus nos ilumine e nos dê muita paz. Tchau, meu povo. Um beijo para todos. Tchau.